Seguindo no nosso curso avançado, hoje nós vamos estudar um assunto muito importante, que é o assunto grupos. Só que antes de prosseguir, eu vou dar uma arrematada no assunto da aula anterior, que são linhas de modelo, que ficou faltando e eu não queria gravar uma aula só para isso. Eu queria mencionar sobre conversão de linhas. Rapidamente aqui então, eu estou na vista 3D. Se eu quiser mostrar aqui o plano de trabalho, eu estou trabalhando no plano do térreo, que é o plano do nível 00. E eu tenho aqui linhas de modelo. Reparem que se eu for aqui em anotar linhas de detalhe, ele está desabilitado. Porque por default, a linha de detalhe ela só pertence a uma vista plana e não a uma vista tridimensional. Mas eu posso vir aqui em arquitetura, linha de modelo, vou desenhar, por exemplo, um retângulo aqui no chão. Vamos imaginar que fossem aquelas marcações de divisão de estradas, entre uma pista e outra, a pista da direita, a pista da esquerda. Se eu selecionar esse conjunto de linhas aqui, reparem que aqui tem o converter linhas, mas ele está desabilitado. Exatamente porque quando eu converter uma linha de modelo em linha de detalhe, ela vai pertencer apenas a uma vista plana, não uma vista tridimensional. Então por isso que eu não tenho ela habilitada. Eu vou então para a planta do térreo. E eu tenho aqui meu conjunto de linhas que eu desenhei, linhas de modelo. Agora sim, eu tenho aqui converter linhas. Converte linhas de modelo selecionadas para a linha de detalhe. Cliquei e ele dá um aviso, o Revit converteu 4 linhas. Beleza, são linhas de detalhe agora. Se eu for lá no plano 3D, elas não existem mais. Ok? E o reverso, se eu seleciono linhas de detalhe, se eu venho aqui em converter linhas, embora a mensagem continue aparecendo ali, converte linhas de modelo selecionadas em linhas de modelo, são aquelas dificuldades de tradução. Então ele converte linhas de modelo em linhas de detalhe e vice-versa. Ok? Então, selecionei aqui, o Revit converteu 4 linhas e agora são linhas de modelo que pertencem ao tridimensional. E além disso, nas linhas de detalhe, que eu não vou entrar em detalhes no momento, que depois a gente vai dar uma passada geral sobre o menu anotar, mas eu tenho que trazer para frente, enviar para trás. Ok? São elementos efetivamente gráficos. Beleza? Então vamos ao assunto que nos interessa para essa aula, que é o assunto grupos. Para desenvolver esse assunto, eu vou usar um arquivo aqui fornecido pela própria Autodesk. Eu fiz algumas modificações apenas aportuguesando alguns nomes, e salientando que pavimento 1 aqui é o pavimento térreo, o equivalente. Eu só quis manter mais ou menos o padrão utilizado nesse desenho. E este arquivo estará disponível para download lá no site do CAD-Norma, na página para Revit. Ok, lá no final da página você tem uma tabela lá só com arquivos para download para acompanhar os exercícios das aulas. Bem, o assunto grupos, fazendo um paralelo aí com o AutoCAD, ele equivale ao comando blocos em termos de função, só que com algumas diferenças em termos de operação. Vamos olhar aqui no segundo pavimento, o pavimento 2. Esse é um arquivo de como se fosse um hotel, ou alguma coisa parecida, onde eu tenho diversos quartos individuais. E aqui eu tenho um primeiro quarto montado. Ok? E esse quarto, que eu vou chamar de quarto tipo, ele se repete, o arranjo interno dele se repete em vários quartos nesse pavimento, que é o segundo, no primeiro pavimento, equivalente ao térreo, e também no terceiro. Ou seja, é um detalhe repetitivo que eu vou replicar em todos os pavimentos. E daí eu já imagino algumas vantagens do uso dessa ferramenta, que são os grupos,
que é não ficar desenhando, né, sempre. E também, se eu fizer a modificação em um deles, eu posso propagar essa modificação para todos, otimizando o meu trabalho. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar criando um grupo com esses elementos aqui que compõem esse banheiro de canto aqui, tá ok? É um banheiro mais um armário. Comando: grupos de modelos. Esse é o caminho principal, tá ok? Mas eu também posso selecionar primeiro os objetos, talvez seja até mais comum, né? E aqui eu tenho em criar, eu tenho aqui grupos, tá? Reparem que eu vou ter também criar montagem, eu vou ter também criar peças. São coisas diferentes, a gente vai ver numa próxima etapa, ok? Por enquanto nós vamos ver criar grupos. Criar um grupo de elementos de fácil reutilização, que é o objetivo principal. Antes de prosseguir, vou chamar a atenção só para um item muito importante. Todos os elementos que eu selecionei são elementos de modelo, né? Lembrando, eu tenho elementos de modelo, elementos de anotação, tá? Que a gente vai tratar aqui como elementos de detalhe, tá? Quando eu tenho textos, cotas, anotações, né? Elementos gráficos que são gerados aqui no menu anotar, são elementos apenas gráficos, nós vamos chamar aqui de detalhes. Esse grupo aqui que eu estou criando, ele só contém elementos de modelo, tá, ok? Por isso ele é chamado grupo de modelo. Aqui no help do comando ele diz, ó, cria um grupo de elementos, ele não especifica. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu ressaltei, por que eu fiz essa observação. Então vou criar um grupo e ele me pede, da mesma forma que o AutoCAD, um nome para esse grupo. Tá? Eventualmente eu posso até cometer um deslize e chamar de bloco, ok? Mas vamos lá. Eu vou chamar de WC de canto. Beleza? Aqui tem a opção abrir no editor de grupo, que a gente vai ver logo em seguida. Clique em OK. Está lá criado. Como o bloco do AutoCAD, esse grupo do Revit, ele possui um ponto de inserção, que é exatamente a origem desse eixo X e Y. Imediatamente eu vou mover, clico aqui seguro, né, na origem desse eixo, e vou mover para um ponto adequado, né, porque o Revit, quando você cria o grupo, ele coloca no centro geométrico da figura, né, do conjunto de elementos selecionados. Beleza? Criei então, vou clicar aqui fora, está criado o grupo. Se eu passo aqui o mouse perto, ele seleciona o elemento como grupo, né, ou se eu passo perto aqui e clico em Tab, na tecla Tab do teclado, ele vai alternando, vai selecionando os elementos dentro do grupo. Beleza? Até aí tudo bem. Para onde que foi esse grupo no nosso navegador? Abaixo de famílias. Vou minimizar famílias. E eu tenho aqui, olha, grupos. E repare aqui que o próprio navegador de projetos, ele divide os grupos em dois tipos. Grupos de detalhes ou grupos de modelo. Okay? Já tem até alguns criados aqui nesse desenho. E eu criei aqui, olha, o WC de canto. Se eu quiser criar um outro banheiro, eu posso vir aqui, WC de canto, botão da direita, criar instância. Ele vem, eu posso vir aqui e colocar nesse canto aqui, que eu sei onde que é o ponto de inserção. Ele criou mais uma instância daquele elemento. Ok? Então, simples, né? Criei o grupo, inseri o grupo. E se eu quiser agora modificar o grupo? Bem, quando eu clico no grupo, né, tanto faz, pode ser o grupo original ou o grupo inserido, tá? Não existe essa diferenciação para o Revit. Primeiro, ele me exibe aqui de cara o ponto de inserção. Então eu posso, nesse momento, sem precisar editar o bloco nem nada, mudar o ponto de inserção. Se eu mudar para esse canto aqui, quando eu clicar no outro bloco, olha lá, ele já mudou. Ok? Então isso é bem mais simples, você mudar o ponto de inserção de um grupo. Se eu quiser modificar então, por exemplo, eu vou vir aqui, clicar nesse bloco e eu vou editar o grupo.
Vamos dar uma relembrada no que a gente fez. Vamos pegar, por exemplo, esse conjunto de campo aqui com 2 criados. Selecionar. Como é que a gente fez para criar o grupo? A gente selecionou e depois foi aqui em criar grupo. Não é isso? E aí apareceu aqui o que? Abrir no editor de grupo. O que é esse editor de grupo? Se eu vier aqui nesse bloco, selecionar, aqui aparece, olha, editar grupo. O que é o editar grupo? Todo o resto do desenho fica em grayout, né? Fica desabilitado. E o grupo aparece aqui para edição, para você poder exatamente modificar. Então, na hora de criar o grupo, se eu tivesse selecionado aqui, criar grupo, e habilitasse aqui abrir no editor, imediatamente após criar, ele já entraria na edição do grupo. Beleza? Mas eu vou fazer aqui nesse grupo, eu vou selecionar e vou editar grupo. Bem, o que eu posso fazer aqui em editar grupo? Eu posso adicionar elementos, remover elementos ou mudar elementos. Se eu clico aqui esse tipo de porta, quero um outro tipo de porta, eu venho aqui simplesmente seleciono e automaticamente ele vai alterar o tipo de porta. Beleza? Muito simples. Eu posso adicionar elementos. Reparem aqui, os elementos que pertencem ao bloco, né, estão habilitados e os demais estão desabilitados. Quando eu clicar em adicionar, ele faz o contrário. Eu só posso adicionar elementos que ainda não estão no grupo. Então posso pegar esse elemento aqui e adicionar ao grupo. Quando eu clicar em concluir, repare que eu vou dar um zoom para fora aqui para ver que quando eu clicar em concluir, esse elemento que eu adicionei ao grupo, ele vai aparecer aqui também. Concluir, está lá o meu grupo modificado. Da mesma forma, vou selecionar novamente, entrar no editor de grupo e vou remover esses elementos. Bom, bem simples, né? Não tem muito o que explicar. Com relação ao anexar, daqui a pouco a gente vai estudar isso. Eu disse que tinha pelo menos 2 formas de criar um grupo. Uma é selecionar o objeto e clicar aqui em criar, e a outra é vir aqui no grupo de modelos e criar grupo. E aqui repare, ele vai pedir de uma forma diferente. Ele vai pedir o nome do grupo e o tipo de grupo, grupo de modelo ou grupo de detalhe. Então vamos ver agora um tipo de grupo de detalhe e depois a gente vai mesclar os dois conceitos, vocês vão entender bem isso. Vamos supor agora que eu queira colocar o identificador das portas. Eu vou lá entrar em anotar, identificar por categoria. Eu vou tirar aqui chamada de detalhe. Está aqui, vou identificar essa porta e essa aqui também. Esses elementos que eu acabei de inserir são elementos única e exclusivamente gráficos. Eles não pertencem ao modelo, são elementos de anotação. Beleza? Eu podia identificar também vaso sanitário, banheiro, mas enfim. Se eu clicar nesses 2 elementos, tá? Cliquei em um, segurei o CTRL, segurei o outro. Se eu vier aqui agora em criar grupo, reparem que ele mudou a forma de criação. Como esses elementos, eles pertencem às portas, vamos chamar assim, eles estão vinculados às portas, eles são elementos que já vão nascer anexados a um grupo, que é o grupo WC de canto. Então, eu estou criando um grupo de detalhes anexado. São elementos de detalhe que pertencem a elementos aos quais eles estão anexados, ou seja, eles vão pertencer a um grupo, porque eles estão vinculados a um elemento ou a elementos que fazem parte de um grupo. Então, eu vou chamar aqui de identificadores de portas. Beleza? Clique em OK. Criei esse grupo. O grupo de baixo, que é uma cópia desse grupo aqui, né? Mas reparem que são 2 grupos diferentes. Olha. Aqui é o grupo do modelo, aqui é o grupo do detalhe, aqui é o grupo do modelo. Se eu clicar nesse elemento aqui e vier aqui ó, em grupo de detalhes, grupos de detalhes anexados, eu vejo que aqui ó, identificadores de portas está anexado a ele. Clique em OK. Já que quando eu vier nesse aqui, grupo de detalhes anexados, ele não está habilitado. Beleza? Então, basta eu clicar aqui,
habilitar o identificador de portas, clique em OK e ele vai identificar, e já com a numeração, né, em sequência, 39, 40, no caso aqui 50, 51, essa é a numeração do Revit. Tá, ok? Não vou entrar no mérito dessa questão não, mas só para mencionar que são elementos diferentes. Se fosse marca de tipos, tipo P1, P2, né, seria o mesmo identificador, né? O conteúdo aqui do identificador seria o mesmo, ok? Ao invés de inserir, né, lembrando, se eu quiser colocar uma nova instância desse banheiro aqui de canto nesse quarto, tá? Eu posso vir aqui e inserir, mas aí ele viria naquela posição, eu teria que dar um mirror, né, um rebater, alguma coisa assim. Eu posso vir direto aqui no grupo e usar o mirror aqui, o espelhar, né? Repare uma coisa interessante que até eu não mencionei. Ao contrário do que acontece no AutoCAD, quando você insere um bloco, né, reparem que esse grupo, né, já chamei de bloco, tá vendo? Quando você insere um grupo e esse grupo tem elementos como, por exemplo, paredes, quando ele encostar na outra parede, automaticamente ele já vai limpar a interseção. Tá? Então, quando eu rebater esse bloco aqui em relação ao eixo dessa parede, automaticamente ele já vai fazer aqui a concordância das paredes. Da mesma forma como acontece no AutoCAD, os grupos, ou no caso do AutoCAD os blocos, eles podem conter outros blocos dentro. Na verdade, são chamados blocos aninhados ou grupos aninhados. Então, se eu selecionasse, por exemplo, esse grupo, né, e também esses elementos aqui, que são os elementos de modelo, né, elementos soltos, vamos chamar assim, que não pertencem a um grupo específico, eu poderia criar um grupo, né, que contém um grupo chamado aninhado, né, e elementos soltos. Ou, de outra forma, eu poderia criar também um grupo cama com 2 criados, um grupo mesa com uma cadeira, e transformar isso num grupo, isso em outro grupo, e esse conjunto em um grupo com grupos aninhados dentro dele. Ok? Então posso criar um outro grupo com os elementos selecionados, que eu vou chamar de quarto tipo, ou tipo 1, se houver mais de um tipo de quarto, né? Pode ser que lá no canto, no finalzinho, lá em cima ou lá embaixo, e provavelmente acontece, né, os quartos são menores em função da espessura da parede ou alguma coisa dessa natureza, ou do arranjo das janelas, né? Então eu posso ter quarto tipo 1 e tipo 2. No caso aqui eu vou usar quarto tipo, clique em OK, ele coloca o ponto de inserção lá na geometria, né? E eu vim aqui, movo ponto de inserção. E aí o que eu vou fazer? Eu não vou usar esses elementos soltos aqui no projeto, né? Não vou ter que ficar copiando vários elementos. Eu vou pegar o grupo inteiro, né? E repara que ele já criou aqui dentro, olha lá, quarto tipo. E se eu expandir aqui quarto tipo, ele tem dentro dele o WC de canto, porque é exatamente um grupo aninhado dentro de um outro grupo maior. Beleza? Então posso agora selecionar esse conjunto inteiro, por exemplo, e rebater ou espelhar em relação à linha da parede. Já terei o outro quarto. Da mesma forma, já espelhar em relação à linha dessa outra parede. Já ter o outro quarto. Repara aquilo que eu falei, olha, já houve um conflito aqui em função do arranjo de janela, e essa mesa já foi para lá dentro da parede, né? Algum conflito. Eu poderia também, se fosse o caso, fazer um outro grande grupo contendo o arranjo do pavimento inteiro e levar esse arranjo para o outro pavimento, né? Faria um arranjo de quartos tipo, e aí, ok, copiaria para os demais pavimentos. Beleza? Para vocês verem então a funcionalidade do uso de grupos. E para finalizar essa primeira parte do assunto, uma coisa que eu posso fazer é remover elementos em uma determinada instância. Tá? Eu vou poder manter isso como grupo e mesmo assim fazer algumas modificações sem modificar os outros grupos. Beleza? É simplesmente faço o seguinte, eu me aproximo do elemento, por exemplo, eu quero retirar essa mesa.
né? Eu não vou conseguir movê-la dentro do grupo. Se eu fizer isso no editor de grupos, eu irei alterar todos os outros. Mas o que eu posso fazer? Eu posso chegar perto da mesa, clico em Tab até selecionar. Quando eu seleciono, me aparece um símbolo aqui que me permite clicar para excluir desta instância do grupo. Cliquei, ele excluiu essa mesa daqui deste grupo. Mesma coisa eu posso fazer com a cadeira. Clico em Tab, seleciono, retiro do grupo, clico fora. Quando eu me aproximo do grupo, repare que a mensagem aparece ali embaixo, ó. Membros excluídos. Grupo de modelo, quarto tipo, com membros excluídos. E aparece o fantasma lá do elemento que foi excluído. Ok? E aí eu posso clicar nesse bloco, pedir para restaurar os elementos excluídos, se eu quiser. Ah, só uma última coisa. Quando eu me aproximo aqui, eu seleciono o grupo inteiro, né? E aí não me permite colocar os detalhes anexados. Mas se eu me aproximo e clico Tab, a próxima seleção será o conjunto WC de canto. E aí eu vou poder colocar detalhes anexados, né? Porque esse grupo contém, né? Eu criei esse conjunto de identificadores de portas anexado a esse grupo. Tá? Então eu posso habilitar aqui, clique em OK. Tá? Seleciono por fora, ele seleciona o grupo todo. Clico Tab, seleciono o grupo menor. Clico Tab de novo, ele vai nos elementos individuais pertencentes ao grupo. E aí eu posso excluir esses elementos do grupo. Beleza? Então, grupos de modelos e grupos de modelos com detalhes anexados. Continuamos na próxima aula. Esse assunto é bem legal, um pouco complexo, mas com muitos recursos importantes para vocês saberem. Até lá.